Uma criança em roupas rasgadas salvou um bilionário de um acidente. Ele, antes intocável, foi forçado a enxergar o que nunca quis ver e, ao procurar por sua salvadora, encontrou algo que o dinheiro jamais poderia lhe dar: um propósito de vida. Se esta bela história de superação e amor te interessa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você nos assiste. O sol estava prestes a nascer sobre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando Ricardo Almeida ajeitou o punho da camisa italiana e verificou o Rolex dourado em seu pulso. Aos 45 anos, ele era dono de uma das maiores companhias de aviação executiva do país, acostumado a ter o mundo a seus pés. Naquela manhã de terça-feira, ele fecharia o maior contrato de sua carreira: 5 novos jatos para uma multinacional americana, com uma margem de lucro que superaria todos os anos anteriores somados. O celular vibrava sem parar enquanto ele caminhava em direção ao hangar privado. Do outro lado da linha, o advogado americano confirmava os últimos detalhes do acordo milionário. Ricardo gesticulava no ar, falando um inglês fluente, enquanto calculava mentalmente os números que tornariam sua empresa a líder absoluta do mercado na América do Sul. Vestido em um impecável terno azul marinho e sapatos de couro feitos à mão, ele exalava o poder e a autoconfiança de quem nunca conheceu a derrota. Os cabelos grisalhos nas têmporas apenas realçavam sua elegância natural, enquanto os óculos de sol escondiam olhos acostumados a enxergar apenas oportunidades de negócio. O jato particular aguardava na pista, reluzindo sob a luz da manhã. Era sua joia mais preciosa, um Cessna Citation Longitude, personalizado, que custara mais de 50 milhões de reais. Ricardo suspirou satisfeito ao vê-lo. Em 2 horas estaria no Rio de Janeiro, assinando os contratos que o colocariam entre os empresários mais influentes do Brasil. Foi então que ele ouviu os gritos. Uma voz infantil ecoou pela silenciosa manhã do aeroporto, desesperada e aguda. Ricardo franziu a testa, irritado com a interrupção, mas continuou falando ao telefone. A negociação estava em um ponto crítico, e cada minuto valia milhões. A menina vinha correndo por entre os hangares, tropeçando nas próprias pernas. Não tinha mais de 10 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e roupas que um dia foram azuis, agora desbotadas e esfarrapadas em vários pontos. Seus pés descalços deixavam marcas no asfalto ainda úmido pelo orvalho da manhã. O rosto sujo não conseguia esconder a urgência desesperada em seus olhos castanhos. "Moço, não embarca nesse avião", ela gritou, correndo diretamente na direção de Ricardo. "Por favor, moço, não entra aí." Ricardo ergueu a mão livre e fez um gesto impaciente para que ela se afastasse. Ao telefone, o americano começou a perguntar sobre o barulho de fundo e ele precisava manter a concentração. Ele se virou, dando as costas para a menina, tentando se isolar da comoção. "Moço, por favor, me escuta. O avião não está seguro", ela insistiu, puxando a manga de seu paletó. Ricardo se afastou bruscamente, olhando com desprezo para a criança suja que ousava tocar em sua roupa cara. Ele fez um gesto ríspido com a mão para que ela saísse de perto imediatamente. Não tinha tempo para brincadeiras infantis ou mendicância. Negócios importantes não esperavam. Ao telefone, o advogado americano perguntava sobre a documentação final. Ricardo retomou seu tom profissional, confirmando que tudo estava em ordem para a assinatura. Ele caminhou com firmeza em direção à escada do jato, onde a comissária de bordo o aguardava com um sorriso cordial. A menina não desistiu. Correu novamente, desta vez posicionando-se bem em frente à escada de embarque. Suas pequenas mãos tremiam, enquanto ela estendia os braços para bloquear fisicamente a passagem de Ricardo. "Tem alguma coisa errada com o avião, moço. Eu vi 2 homens mexendo no combustível de noite", ela gritou, enquanto as lágrimas começavam a escorrer por seu rosto sujo. Ricardo parou por um momento, mais irritado do que nunca. Olhou para a menina com uma expressão de profundo desconforto, como se ela fosse apenas mais um obstáculo em seu caminho para o sucesso. Ao telefone, precisava confirmar detalhes de transferências bancárias, e aquela situação estava atrapalhando tudo. "Saia da frente, garota. Tenho compromissos importantes", disse ele secamente, tentando contorná-la. A comissária desceu alguns degraus, pronta para intervir caso fosse necessário remover a criança fisicamente.
Ricardo acenou para ela, sinalizando que queria a situação resolvida rapidamente. Por favor, moço. Minha mãe trabalhava aqui. Ela me ensinou sobre aviões. Tem alguma coisa muito errada. A menina continuou, sua voz se tornando mais aguda pelo desespero. Ricardo desligou o telefone abruptamente, perdendo a paciência por completo. Seus olhos escuros brilhavam de irritação enquanto encarava a menina, que ousava atrapalhar seus planos. Escuta aqui, garota. Eu não sei quem você é ou como entrou aqui, mas este é um aeroporto privado. Você não deveria estar aqui. Agora saia da minha frente antes que eu chame a segurança. A menina recuou alguns passos, assustada com o tom duro, mas não saiu do lugar. Seus olhos suplicantes estavam fixos no rosto de Ricardo, como se tentasse transmitir toda a urgência que sentia através do olhar. Meu nome é Beatriz, moço. Minha mãe se chamava Ana Silva. Ela trabalhou na sua empresa até o ano passado. Por favor, só me escuta uma vez. O nome Ana Silva soou uma vaga lembrança na memória de Ricardo, mas ele estava focado demais em seus negócios para fazer qualquer conexão. Apenas balançou a cabeça e começou a subir a escada do jato. Foi nesse instante que o piloto, capitão Marcos Oliveira, apareceu na porta da cabine. Era um homem na casa dos 50 anos, com mais de 20 mil horas de voo e uma reputação impecável. Seu rosto, geralmente calmo, exibia uma expressão preocupada. Senhor Almeida, desculpe interromper, mas gostaria de falar com o senhor rapidamente antes da decolagem. Ricardo parou no meio da escada, já impaciente com mais uma interrupção. O telefone começou a vibrar novamente, mas ele decidiu ignorá-lo por enquanto. O que foi, Marcos? Estou com pressa. Durante a inspeção pré-voo, notei um cheiro estranho perto dos tanques de combustível. Não é o cheiro normal de querosene de aviação, é mais químico, diferente. Ricardo franziu a testa. O capitão Marcos nunca dava alarmes desnecessários. Em 15 anos voando em seus aviões, ele nunca havia demonstrado paranoia ou exagero em questões de segurança. Você checou tudo? Os sistemas estão normais? Sim, senhor. Todos os instrumentos indicam funcionamento perfeito, mas meu instinto, bem, senhor, não me sinto confortável para decolar sem investigar melhor esse cheiro. Ricardo olhou para o relógio. Se atrasasse, perderia a janela de tempo ideal para fechar o contrato. Os americanos eram pontuais e não gostavam de imprevistos. Por outro lado, a experiência o havia ensinado a confiar no julgamento de pilotos experientes. Lá embaixo, na pista, Beatriz ainda estava ao pé da escada, acompanhando a conversa com atenção. Seus pequenos punhos estavam cerrados e ela mordia o lábio inferior, nervosa. Quanto tempo você precisa para investigar? Ricardo perguntou ao piloto. Não mais que 15 minutos, senhor. Podemos drenar uma amostra do combustível e verificar se há contaminação. Ricardo respirou fundo, sentindo um leve nó no estômago. Olhou novamente para baixo, para Beatriz, que o encarava com uma expressão entre a esperança e o medo. Algo em seu olhar infantil, mas determinado, o incomodou de uma forma estranha. Certo, Marcos, faça a checagem, mas seja rápido. O piloto assentiu e saiu do avião para coordenar com a equipe de manutenção. Ricardo desceu também, tendo que remarcar alguns compromissos pelo telefone. Ele ficou perto do hangar de costas para o jato, discutindo prazos com seus assistentes no Rio. Beatriz se aproximou com cuidado, mantendo uma distância respeitosa, mas sem nunca perder o avião de vista. Moço, obrigada por escutar o piloto. Ricardo nem olhou para ela, concentrado em suas ligações. Ele estava reorganizando sua agenda quando ouviu o estrondo ensurdecedor. O mundo pareceu explodir ao seu redor. Uma bola de fogo laranja engoliu o jato por completo, seguida por uma onda de calor que os jogou no chão. Pedaços de metal voaram em todas as direções, estilhaçando as janelas dos hangares próximos. A fumaça preta e espessa subiu para o céu, formando uma coluna sinistra que podia ser vista a quilômetros de distância. Ricardo foi arremessado para trás pela onda de choque, batendo com força no chão. Seus ouvidos zumbiam e uma dor aguda percorreu seu corpo. Quando conseguiu levantar a cabeça, viu apenas destruição onde antes estava seu avião mais precioso. O capitão Marcos estava a poucos metros de distância, aparentemente ferido, mas consciente. Funcionários do aeroporto corriam em todas as direções, gritando instruções e pedindo ajuda. Sirenes começaram a uivar ao longe,
Ricardo tentou se levantar, mas suas pernas tremiam incontrolavelmente. Seu cérebro processava lentamente a realidade. Ele deveria estar dentro daquele avião. Ele deveria ter morrido naquela explosão. Com dificuldade virou a cabeça, procurando por Beatriz. A menina estava ao lado de um pilar de concreto, protegida dos destroços. Quando seus olhares se encontraram, ela começou a chorar silenciosamente, mas não era um choro de medo. Era um choro de alívio. Ricardo Almeida, o poderoso empresário que minutos antes calculava milhões em lucros, ficou imóvel no asfalto do aeroporto, vendo a fumaça subir de seus sonhos destruídos. Pela primeira vez em décadas, ele não sabia exatamente o que fazer a seguir. As horas seguintes passaram como um borrão de sirenes, interrogatórios e formulários. Ricardo foi levado ao hospital para exames de rotina, com apenas escoriações leves e em estado de choque inicial. O capitão Marcos teve ainda mais sorte, escapando com apenas alguns arranhões nas costas, mas ambos carregavam nos olhos o peso de terem escapado por um triz de uma tragédia. A Polícia Federal assumiu a investigação imediatamente. O aeroporto foi isolado e peritos começaram a analisar os destroços ainda fumegantes. O delegado Lima, um homem experiente de 52 anos, cuidou pessoalmente do caso. Ele havia investigado dezenas de acidentes aéreos em sua carreira, mas algo naquele cenário o incomodava. Senhor Almeida, preciso que me conte exatamente o que aconteceu antes da explosão, disse o delegado, sentando-se ao lado da maca onde Ricardo aguardava os últimos resultados médicos. Ricardo respirou fundo, ainda tentando organizar os pensamentos. A realidade do que havia acontecido começava a se assentar, trazendo consigo ondas alternadas de alívio e pavor. Eu estava me preparando para viajar para o Rio. Tinha uma reunião importante, um contrato milionário. Tudo estava normal, até que uma menina apareceu correndo, gritando para eu não embarcar. Uma menina? O delegado ergueu as sobrancelhas. Que menina? Não sei o sobrenome dela. Disse que se chamava Beatriz. Uns 10 anos, roupas rasgadas, bem suja. Parecia uma menina de rua. E o que ela disse exatamente? Ricardo fechou os olhos, tentando se lembrar das palavras desesperadas da criança. Na hora, ele as ignorara completamente. Mas agora cada palavra ganhava um peso dramático. Ela disse que tinha visto 2 homens mexendo no combustível durante a noite. Disse que havia algo errado com o avião. Mencionou que a mãe dela tinha trabalhado na minha empresa. O delegado anotava cada detalhe com cuidado. Qual o nome da mãe? Ana Silva, se não me engano. Vou verificar os registros de funcionários da sua empresa. Onde está essa menina agora? Ricardo franziu a testa. Após a explosão, no meio do caos, ele havia perdido Beatriz de vista. Bombeiros, policiais e curiosos tomaram conta do local e quando se deu conta, ela havia sumido. Eu não sei. Depois da explosão, perdi ela de vista. Foi muita confusão. O delegado assentiu, pensativo. Precisamos encontrá-la. Se ela realmente viu alguém mexendo no combustível, ela é nossa principal testemunha. Após receber alta do hospital, Ricardo voltou para sua cobertura nos jardins, mas não conseguiu relaxar. Andava de um lado para o outro na sala, revivendo cada momento daquela manhã. O apartamento de 200 metros quadrados, com vista panorâmica da cidade, nunca pareceu tão vazio. Ele ligou para seu advogado pessoal, Tomás Guedes, um homem meticuloso, que cuidava de seus negócios há 15 anos. Tomás, preciso de você aqui agora. 30 minutos depois, o advogado chegou acompanhado de Silvia Lemos, a diretora administrativa da empresa. Ambos estavam visivelmente abalados. A notícia da explosão já circulava na imprensa, especulando sobre as causas do acidente. Ricardo, graças a Deus você está bem, disse Silvia, abraçando-o com alívio genuíno. Quando soube da explosão, temi o pior. Foi por pouco, Silvia, muito pouco. Tomás assumiu seu habitual tom profissional. Ricardo, a Polícia Federal já solicitou acesso a todos os registros da empresa. Manutenção, funcionários, fornecedores. Precisamos nos preparar para uma investigação completa. Ricardo assentiu, mas seus pensamentos estavam focados em outra coisa. Tomás, preciso que você investigue uma ex-funcionária chamada Ana Silva. Aparentemente, ela trabalhou conosco até o ano passado. Ana Silva, Silvia repetiu o nome pensativa. Eu me lembro dela. Trabalhava na área técnica, de inspeção das aeronaves.
Foi demitida por, deixe-me ver, acho que foi por insubordinação. Insubordinação como? Ela questionava constantemente os procedimentos da empresa. Escrevia relatórios detalhados sobre supostos problemas que encontrava nos aviões. Chegou a insinuar que alguns de nossos fornecedores não eram confiáveis. Ricardo sentiu um frio na espinha. E o que aconteceu com essas acusações? Silvia trocou um olhar desconfortável com Tomás antes de responder. Bem, a gerência técnica avaliou e concluiu que eram preocupações exageradas. Ana era muito, como posso dizer, paranoica com segurança. E foi demitida por isso? Não exatamente. Ela começou a questionar ordens diretas. Se recusava a assinar laudos, liberando aeronaves que considerava inadequadas. Criou um ambiente de trabalho tenso. Tomás acrescentou. Legalmente, a demissão foi por justa causa. Ela se recusou a cumprir suas funções conforme orientação da gerência. Ricardo foi até a janela panorâmica, observando o movimento da cidade abaixo. Milhões de pessoas seguindo suas rotinas normais, sem saber que ele havia escapado da morte por questão de minutos. Quero todos os registros da Ana Silva na minha mesa amanhã de manhã. Os relatórios que ela escreveu, correspondências, os detalhes da demissão, tudo. Ricardo, você acha que há uma conexão entre a Ana e a explosão? Perguntou Silvia com uma expressão preocupada. Eu não sei, mas a filha dela salvou a minha vida hoje, e isso não pode ser uma coincidência. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda, bebendo uísque e tentando montar as peças do quebra-cabeça. Se Ana Silva realmente havia identificado falhas de segurança na empresa e foi demitida por isso, que tipo de problemas ela havia descoberto? Às 3 da manhã, ele recebeu uma ligação do delegado Lima. Senhor Almeida, temos algumas informações preliminares sobre a explosão. Os peritos encontraram vestígios de uma substância não identificada nos destroços do tanque de combustível. Que tipo de substância? Ainda estão analisando, mas definitivamente não é querosene de aviação. Parece ter sido adicionada intencionalmente. Ricardo sentiu a confirmação do que já suspeitava. Então foi sabotagem? É a hipótese mais provável. Isso significa que alguém tentou deliberadamente causar a explosão, com o senhor a bordo. As palavras do delegado ecoaram na mente de Ricardo pelo resto da noite. Alguém havia tentado matá-lo de forma brutal e espetacular. Mas quem e por quê? Na manhã seguinte, Tomás chegou cedo com uma pasta cheia de documentos sobre Ana Silva. Ricardo os examinou com atenção crescente. Os relatórios da mulher eram meticulosos, detalhados e perturbadores. Ela havia documentado irregularidades em peças de reposição, questionado a procedência de componentes importados e levantado suspeitas sobre a qualificação de alguns técnicos contratados. Em um relatório particularmente detalhado, Ana mencionava riscos graves de segurança devido ao uso sistemático de componentes não certificados. Silvia, você sabia de tudo isso? Perguntou Ricardo, erguendo os papéis. Eu sabia que ela escrevia muitos relatórios, mas a gerência técnica sempre me garantiu que eram preocupações infundadas. Diziam que ela não entendia que algumas peças paralelas têm a mesma qualidade das originais, mas custam muito menos. E quem era o diretor técnico na época? Maurício Bastos. Ele deixou a empresa há 6 meses. Ricardo sentiu um novo calafrio percorrer sua espinha. Por que ele saiu? Silvia hesitou antes de responder. Houve algumas irregularidades financeiras, contas que não batiam, fornecedores que não conseguíamos contatar após as compras. E vocês não me informaram sobre isso na época? Achamos melhor resolver internamente. Não queríamos preocupá-lo com detalhes operacionais enquanto você estava focado na expansão internacional. Ricardo percebeu que havia delegado confiança demais à sua equipe. Enquanto ele voava pelo mundo fechando contratos milionários, sua própria empresa estava sendo minada por dentro. Tomás, quero que você localize o Maurício Bastos e quero todos os registros financeiros dos últimos 2 anos auditados por uma empresa externa. Ricardo, isso pode abrir uma caixa de Pandora, alertou o advogado. A caixa já foi aberta, Tomás. Alguém tentou me matar ontem e suspeito que a resposta esteja em algum lugar nesses papéis. Enquanto Tomás organizava a documentação, Ricardo ligou diretamente para o delegado Lima. Delegado,
Preciso saber se já encontraram a menina que me alertou do perigo. Ainda não, mas temos uma pista. Um funcionário da limpeza disse ter visto uma criança se escondendo em um dos caminhões de carga durante a noite anterior à explosão. Parece que ela passou a noite inteira no aeroporto. Isso confirma o que ela me disse sobre ter visto gente mexendo no combustível. Exatamente. Estamos revisando todas as câmeras de segurança, mas descobrimos algo suspeito. Justamente as câmeras da área de carga foram desativadas na noite anterior. Ricardo sentiu uma raiva crescente. Desativadas por quem? É o que estamos investigando. Quem fez isso sabia exatamente como funciona o sistema de segurança do aeroporto. Ao desligar, Ricardo teve certeza de que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Não era um acidente, nem um ato de vingança impulsivo. Era um plano elaborado, executado por pessoas que conheciam sua rotina e sua empresa por dentro. E no centro de tudo estava uma menina de 10 anos, filha de uma funcionária, que tentou alertar sobre as irregularidades. Uma menina que agora havia desaparecido novamente, carregando segredos que poderiam desvendar toda a verdade por trás da explosão que quase o matou. 3 dias após a explosão, Ricardo estava em seu escritório revisando contratos, quando a recepcionista anunciou uma visita inesperada. Senhor Almeida, há uma jornalista aqui insistindo em falar com o senhor. Ela diz que tem informações sobre a menina que o alertou sobre o avião. Ricardo ergueu os olhos dos papéis imediatamente. Mande-a entrar. Marina Souza entrou na sala com passos firmes e uma atitude confiante. Era uma mulher no início dos 30 anos, cabelos pretos presos em um coque elegante, vestida com um blazer azul escuro e com uma pasta de couro na mão. Seus olhos escuros analisavam o ambiente com o olhar afiado de quem está acostumado a descobrir verdades ocultas. Senhor Almeida, sou Marina Souza, da Folha de São Paulo. Sou especialista em investigações de corrupção corporativa. Ricardo a cumprimentou com um aperto de mão firme, mas manteve uma expressão cautelosa. Desde a explosão, dezenas de jornalistas tentaram contato, mas nenhum havia mencionado Beatriz especificamente. A senhora disse que tinha informações sobre a menina que me alertou. Como soube dela? Marina sentou-se na cadeira em frente à mesa de mogno. Há 2 anos venho acompanhando irregularidades na indústria da aviação brasileira. O nome de Ana Silva apareceu várias vezes em minhas investigações. Ricardo sentiu o coração acelerar. A senhora conhece Ana Silva? Conheço a história dela e sei onde a Beatriz está. Ricardo inclinou-se para a frente com total atenção. Onde ela está? Ela está segura por enquanto. Sim, mas preciso que o senhor entenda o quadro completo antes de qualquer coisa. Marina abriu a pasta e tirou várias fotografias e documentos. Ana Silva não era apenas uma funcionária problemática em sua empresa, ela era uma denunciante. Como assim? Ela contatou jornalistas, agências reguladoras e até deputados do Congresso Nacional para tentar expor o que descobriu enquanto trabalhava na sua empresa. Uso de peças não certificadas, relatórios de manutenção falsificados, suborno a fiscais da ANAC. Ricardo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. São acusações muito graves. A senhora tem provas? Marina espalhou fotografias sobre a mesa. Eram imagens de peças de avião, documentos com assinaturas e carimbos, e planilhas com números que Ricardo não conseguiu decifrar imediatamente. Estas são cópias de documentos que Ana conseguiu obter antes de ser demitida. Aqui veja, uma nota fiscal de peças supostamente importadas da Alemanha, mas o código de rastreamento mostra que, na verdade, vieram de uma fábrica clandestina na China. E aqui, Marina apontou para outro documento, um laudo de inspeção assinado e aprovado para uma turbina que, segundo Ana, apresentava microfissuras visíveis a olho nu. Ricardo examinou os papéis com um horror crescente. Se isso fosse verdade, sua empresa havia colocado centenas de vidas em risco ao longo dos anos. Por que a Ana não veio diretamente a mim com essa informação? Ela tentou. Marina tirou mais um documento da pasta. Aqui está uma cópia da carta que ela enviou ao seu escritório, solicitando uma reunião de emergência com o senhor. Foi enviada 3 semanas antes de ela ser demitida. Ricardo pegou a carta e reconheceu o papel timbrado da empresa.
Ele nunca havia visto aquele documento antes. Eu nunca recebi esta carta. Imagino que não. Alguém a interceptou. A questão é, quem teria interesse em impedir que o senhor soubesse dessas irregularidades? Os pensamentos de Ricardo percorreram as possibilidades. Silvia Tomás, o ex-diretor técnico Maurício Bastos. Quantas pessoas em sua própria empresa estavam envolvidas? Senhora Souza, onde exatamente está a Beatriz agora? Ela está sob os cuidados de Dona Ana, uma senhora idosa que mora em um bairro no Capão Redondo. Beatriz vivia na rua desde que Ana desapareceu, mas Dona Ana a acolheu temporariamente. Desapareceu? Como assim desapareceu? Marina suspirou profundamente. Ana sabia que estava em perigo depois de fazer tantas denúncias. Nos últimos meses antes de desaparecer, ela recebia constantes ameaças anônimas, telefonemas no meio da noite, carros estranhos parados em frente à sua casa e ninguém fez nada para protegê-la. Ela procurou a polícia várias vezes, mas disseram que não havia provas concretas de uma ameaça. Eram apenas ligações silenciosas, carros que partiam quando ela se aproximava. Ricardo se levantou da cadeira e foi até a janela, observando o movimento da cidade abaixo. Sentindo-se culpado por ter ignorado completamente os avisos de uma funcionária competente, enquanto confiava cegamente em pessoas que talvez estivessem traindo sua confiança. O que aconteceu com a Ana na noite em que ela desapareceu? Segundo os vizinhos, ela saiu de casa por volta das 9 da noite, dizendo que tinha uma reunião importante. Levou uma pequena mala e disse a Beatriz que voltaria na manhã seguinte. Nunca mais foi vista. E Beatriz ficou sozinha por 2 semanas, até que os vizinhos perceberam que algo estava errado. O conselho tutelar tentou colocá-la em um abrigo, mas ela fugiu. Desde então tem vivido nas ruas. Ricardo virou-se para Marina com uma expressão determinada. Quero me encontrar com a Beatriz pessoalmente. Quero ouvir dela exatamente o que ela viu na noite da sabotagem. Marina hesitou. Senhor Almeida, preciso alertá-lo sobre algo. Beatriz está traumatizada. Perdeu a mãe. Viveu na rua por meses e testemunhou o que poderia ter sido um assassinato. Não será fácil obter informações dela. Eu entendo, mas ela salvou a minha vida. É o mínimo que posso fazer. Marina fechou a pasta e se levantou. Certo, mas com uma condição. Quero a exclusividade de toda essa história. Se conseguirmos provar a rede de corrupção em sua empresa e descobrir quem tentou matá-lo, serei a primeira a publicar. Ricardo estendeu a mão. Combinado, mas quero toda a verdade, independentemente de quem saia ferido. Eles foram para o carro de Ricardo, uma BMW preta que contrastava violentamente com o destino para onde se dirigiam. Marina dava as direções enquanto explicava mais detalhes de suas investigações. Senhor Almeida, há quanto tempo o senhor não visita pessoalmente os hangares da sua empresa? Ricardo pensou por um momento. Alguns anos, talvez 3. Tenho uma equipe técnica competente para isso. Quando foi a última vez que o senhor revisou pessoalmente contratos com fornecedores? Nunca. O departamento de compras cuida disso sob a supervisão da diretoria administrativa. Marina assentiu pensativa. É exatamente essa distância operacional que permitiu que a fraude continuasse por tanto tempo. Chegaram ao bairro onde Beatriz estava sendo cuidada. Era um contraste chocante com o mundo de Ricardo. Casas simples, algumas com tijolos aparentes, ruas de terra, crianças brincando com bolas de meia. Ricardo nunca havia estado em um lugar assim. Seus negócios o levavam a escritórios luxuosos, hotéis 5 estrelas e aeroportos internacionais. Aquela realidade era completamente estranha para ele. Dona Ana era uma senhora na casa dos 60 anos, cabelos brancos presos em um lenço colorido, vestida com um vestido simples, mas limpo. Ela recebeu Marina com reconhecimento, mas olhou para Ricardo com uma expressão desconfiada. É o homem do avião? Ela perguntou diretamente. Sim, dona Ana. Este é o senhor Ricardo Almeida. A senhora o examinou da cabeça aos pés, notando o terno caro, o relógio de ouro e os sapatos italianos. A Bia está lá dentro fazendo lição de casa, mas fica muito assustada quando falam daquela noite. Ricardo se aproximou respeitosamente. Dona Ana, eu só queria agradecê-la por ter me salvado e saber se posso ajudar de alguma forma. A expressão da mulher se suavizou um pouco. Entre então, mas vá com calma. Ela é muito desconfiada de homens de terno. Ao entrar na pequena sala,
Beatriz estava sentada em uma mesa improvisada, fazendo contas de matemática em um caderno surrado. Ao vê-lo, ela se encolheu na cadeira, mas não correu. Oi, Beatriz. Você se lembra de mim? Ela assentiu lentamente, sem erguer totalmente o olhar. Eu quero te agradecer. Se você não tivesse me avisado, eu teria morrido naquele avião. Beatriz finalmente olhou diretamente para ele. O senhor acreditou no que eu disse? Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. Na hora eu não acreditei, e me arrependo muito disso. Você estava tentando me salvar e eu te ignorei. Por que o senhor não acreditou em mim? Ricardo respirou fundo, procurando palavras que uma criança pudesse entender, porque eu estava muito ocupado com coisas que eu achava que eram importantes. Dinheiro, contratos, reuniões. Esqueci de prestar atenção nas pessoas. Beatriz o estudou em silêncio por alguns segundos e depois disse em voz baixa: Eu vi 2 homens perto do seu avião de noite. Eles tinham um galão e despejaram alguma coisa no combustível. Você conhecia esses homens? Um deles eu já tinha visto antes. Ele ia no trabalho da minha mãe às vezes. Um homem alto, careca, com uma cicatriz no rosto. Ricardo sentiu um arrepio. A descrição poderia se encaixar em várias pessoas, mas havia algo de familiar nela. Você se lembra de mais alguma coisa sobre eles? Eles disseram que depois que o avião explodisse com o senhor dentro, tudo ficaria mais fácil, que não sobraria ninguém para atrapalhar os planos deles. As palavras de Beatriz confirmaram o que Ricardo já suspeitava. Não era apenas uma sabotagem, era uma tentativa de assassinato premeditada, e ele era o alvo específico. Ricardo deixou o bairro com a cabeça cheia de suspeitas. A descrição que Beatriz havia dado do homem careca com a cicatriz no rosto o perturbava profundamente. Ele conhecia alguém com essas características, mas precisava confirmar antes de fazer qualquer acusação. No caminho de volta, Marina compartilhou mais informações que havia reunido em meses de investigação. Senhor Almeida, há um nome que aparece repetidamente nos documentos que Ana juntou. Alguém que autorizava compras irregulares, aprovava fornecedores duvidosos e tinha acesso aos sistemas de segurança da empresa. Ricardo olhou para ela enquanto dirigia. Qual nome? Maurício Bastos. O estômago de Ricardo se contraiu. Maurício havia sido seu diretor técnico por 5 anos, uma pessoa em quem ele confiava plenamente. Um homem alto, careca, com uma cicatriz visível no lado esquerdo do rosto, resultado de um acidente de moto na juventude. Marina, preciso que você me ajude a encontrar Maurício Bastos. Tenho a sensação de que ele é uma peça-chave em tudo isso. Já estou trabalhando nisso, mas ele sumiu do mapa depois de deixar sua empresa. Rescindiu contratos de aluguel, encerrou contas bancárias, desapareceu sem deixar rastros. Não é um comportamento normal para quem saiu por pequenas irregularidades financeiras. É o comportamento de quem está fugindo de algo muito grave. De volta ao seu escritório, Ricardo convocou uma reunião de emergência com Silvia e Tomás. Ele precisava confrontá-los com as novas informações, sem revelar tudo o que havia descoberto. Silvia, quero que você me diga exatamente por que Maurício Bastos deixou a empresa. Silvia trocou um olhar nervoso com Tomás antes de responder. Como eu disse antes, foram irregularidades financeiras, contratos com fornecedores que não conseguimos contatar após as compras. Que tipo de fornecedores? Principalmente de peças de reposição e componentes eletrônicos. Maurício dizia que havia encontrado fornecedores internacionais com preços muito vantajosos. E vocês verificaram a procedência dessas peças? Confiamos na avaliação técnica dele. As peças vinham com toda a documentação necessária, certificados de qualidade. Tomás acrescentou. Legalmente estava tudo em ordem. Foi só depois que descobrimos que alguns certificados eram falsos. Ricardo sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. E por que eu não fui informado de nada disso na época? Ricardo, você estava fechando o contrato com a empresa argentina. Depois teve a negociação no México. Achamos que poderia esperar até sua volta, disse Silvia na defensiva. Vocês acharam que podia esperar? Estamos falando de fraude, de peças falsas em aviões que transportam pessoas. O silêncio tomou conta da sala. Tomás mexia nervosamente nos papéis, enquanto Silvia evitava o olhar direto de Ricardo. Há mais alguma coisa que vocês não me contaram? Perguntou Ricardo com uma voz perigosamente baixa. Silvia respirou fundo.
Maurício tinha acesso aos códigos do sistema de segurança dos hangares. Quando ele saiu da empresa, descobrimos que ele havia copiado informações dos servidores. Que tipo de informações? Seu cronograma de viagens, rotas de voo habituais, horários de manutenção das aeronaves. Ricardo se levantou abruptamente e caminhou em direção à janela. Tudo começava a fazer sentido. Maurício tinha informações detalhadas sobre sua rotina, acesso aos hangares e o conhecimento técnico para sabotar um avião. Tomás, quero que você entre em contato com a Polícia Federal imediatamente com essa informação. E quero uma auditoria completa em todos os contratos que Maurício assinou nos últimos 2 anos. Ricardo, isso pode prejudicar seriamente a reputação da empresa. Alertou Tomás. A reputação da empresa já foi prejudicada no momento em que vocês deixaram um criminoso operar livremente por anos. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação do delegado Lima com novidades sobre a investigação. Senhor Almeida, nossos peritos concluíram a análise da substância encontrada nos destroços. Foi usado peróxido de hidrogênio concentrado, misturado ao combustível. É um método eficaz para causar uma explosão, mas requer conhecimento técnico específico. Conhecimento que um diretor técnico de aviação certamente teria. Exatamente. E temos mais uma informação. As câmeras de segurança que foram desativadas na noite da sabotagem só poderiam ser desligadas com códigos de acesso específicos. Códigos que Maurício Bastos possuía. Estamos emitindo um mandado de busca e apreensão contra ele, mas precisamos encontrá-lo primeiro. Delegado, tenho uma jornalista investigativa trabalhando comigo neste caso. Ela tem informações que podem ajudar. Ricardo passou o contato de Marina para o delegado e marcou uma reunião para o dia seguinte. Ele começava a entender a dimensão da traição da qual havia sido vítima. Naquela noite, ele não conseguiu jantar. Ficou na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade e refletindo sobre quantas decisões erradas havia tomado. Havia confiado cegamente em pessoas que o traíram, ignorado alertas importantes e quase pagou com a própria vida. O telefone tocou às 11 da noite. Era Marina. Senhor Almeida, consegui localizar Maurício Bastos. Onde ele está? É em um hotel no centro da cidade, usando um nome falso. Minha fonte na recepção confirmou a identidade dele por causa da cicatriz no rosto. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Vou contatar a polícia imediatamente. Espere, tem mais. Ele não está sozinho. Está hospedado com outro homem que minha fonte reconheceu como um ex-funcionário da ANAC, alguém que tinha poder para aprovar ou reprovar inspeções de segurança. A rede de corrupção era ainda maior do que ele imaginava. Não se tratava apenas de um ex-funcionário desonesto, mas de um esquema organizado que envolvia fiscais do governo. Marina, isso é perigoso. Vamos deixar a polícia assumir a partir daqui. Concordo. Mas há uma coisa que descobri que preciso te contar pessoalmente sobre a Ana Silva. O que tem ela? Ela está viva. Ricardo quase derrubou o telefone. Como assim, viva? Ela não desapareceu voluntariamente. Foi sequestrada e mantida em cativeiro por meses. Conseguiu escapar há 3 semanas e tem se mantido escondida com medo de ser encontrada novamente. Onde ela está? Em um lugar seguro, sob a proteção de pessoas especializadas em proteger denunciantes. Ela tem provas definitivas contra Maurício e toda a rede de corrupção. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e urgência. Preciso falar com ela. Ela só aceita se encontrar em um local neutro, com garantias de segurança. E há uma condição. Qual condição? Ela quer ver a Beatriz antes de qualquer coisa. Está desesperada para se reunir com a filha. No dia seguinte, Marina organizou um encontro em um restaurante discreto na Liberdade. Ricardo chegou acompanhado do delegado Lima, enquanto Marina chegou com uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos castanhos curtos, óculos e roupas simples. Ana Silva estava visivelmente magra e com um olhar assombrado, mas seus olhos se iluminaram quando Marina mencionou que Beatriz estava segura. Ela está bem? Como conseguiu sobreviver sozinha todo esse tempo? Perguntou Ana com lágrimas nos olhos. Ricardo sentiu uma pontada no peito ao ver o sofrimento daquela mãe. Ela é uma menina corajosa e inteligente. Ela me salvou de morrer na explosão que o Maurício causou.
Ana se virou para ele com uma expressão de gratidão e também de mágoa. Senhor Almeida, eu tentei te avisar sobre as irregularidades na empresa. Mandei relatórios, pedi reuniões, tentei de todas as formas. Eu sei, e me arrependo profundamente por não ter te ouvido. Confiei nas pessoas erradas. Ana abriu uma pequena mochila e tirou um pendrive. Aqui estão todas as provas que consegui reunir antes de ser sequestrada. Contratos falsos, registros de pagamentos irregulares, gravações de conversas comprometedoras. O delegado pegou o pendrive imediatamente. Que tipo de gravações? Conversas entre Maurício e fiscais da ANAC, combinando a aprovação de aeronaves em troca de pagamento e conversas em que ele planeja se livrar de qualquer um que possa prejudicar o esquema. Ricardo engoliu em seco. Há quanto tempo ele planejava me matar? Ana hesitou antes de responder. Desde que o senhor começou a pressionar por mais transparência nos contratos. Maurício sabia que, mais cedo ou mais tarde, o senhor descobriria as irregularidades. Então o plano era me matar e assumir o controle da empresa? Não exatamente. Ana olhou diretamente nos olhos de Ricardo. O plano era que sua morte parecesse um acidente, para que a empresa fosse rapidamente vendida pelos herdeiros. Maurício já havia negociado a venda com um grupo estrangeiro que não faria muitas perguntas sobre irregularidades passadas. O delegado Lima fazia anotações rápidas. Ana, você estaria disposta a testemunhar formalmente contra eles? Sim, desde que garantam proteção para mim e para a Beatriz. Ricardo se inclinou para a frente. Ana, quero que saiba que farei tudo ao meu alcance para compensar os erros que cometi. Isso começa reunindo você com sua filha. O reencontro entre Ana e Beatriz aconteceu na casa de Dona Ana, sob discreta vigilância policial. Ricardo assistiu de longe, enquanto mãe e filha se abraçavam após meses de separação forçada. As lágrimas delas tocaram seu coração profundamente, fazendo-o refletir sobre o verdadeiro valor das relações humanas. Mãe, eu pensei que você tinha ido embora para sempre. Soluçava Beatriz agarrada ao pescoço da mãe. Nunca, minha filha, eu nunca te abandonaria. Foram pessoas ruins que me impediram de voltar. Mas agora estamos juntas de novo. Ricardo se aproximou do grupo respeitosamente. Ana, Beatriz, quero que saibam que farei tudo ao meu alcance para garantir que nada de ruim aconteça com vocês novamente. Ana ergueu os olhos vermelhos de choro. Senhor Almeida, sei que a culpa não é sua diretamente, mas sua empresa quase destruiu nossa família. Eu sei. E assumo total responsabilidade por ter permitido que isso acontecesse. Nos dias seguintes, a Polícia Federal intensificou a investigação com base nas provas fornecidas por Ana. O pendrive continha gravações explosivas que implicavam não apenas Maurício Bastos, mas uma rede de corrupção que envolvia fiscais do governo, fornecedores falsos e até outros empresários do setor aéreo. O delegado Lima contatou Ricardo com uma proposta arriscada. Senhor Almeida, queremos que o senhor nos ajude a atrair o Maurício para uma armadilha. Sabemos que ele ainda está na cidade e provavelmente planeja uma nova tentativa contra sua vida. Como assim? Uma armadilha? Queremos que o senhor marque um encontro com ele, fingindo que descobriu apenas parte da fraude e está disposto a negociar o silêncio. Isso é extremamente perigoso. Vamos monitorar tudo de perto e será a única forma de prendê-lo em flagrante, com provas irrefutáveis de suas intenções criminosas. Ricardo aceitou participar da operação, motivado tanto pelo senso de justiça quanto pela necessidade de proteger Ana e Beatriz de vez. Marina ajudou a estabelecer o contato com Maurício através de intermediários. O plano era simples. Ricardo fingiria ter descoberto irregularidades financeiras básicas e estaria disposto a aceitar uma proposta de sociedade em troca do silêncio. O encontro foi marcado em um galpão abandonado na zona industrial de São Paulo. Ricardo chegou ao local usando um colete à prova de balas sob o paletó do terno, com dispositivos de áudio e vídeo ocultos. A equipe da polícia se posicionou estrategicamente ao redor do prédio. Maurício Bastos parecia diferente. Havia perdido peso. Seus cabelos estavam mais grisalhos e seus olhos tinham uma expressão desesperada. Ele estava acompanhado do outro homem, que Ricardo reconheceu das fotos que Marina havia mostrado. Kleber Viana, ex-fiscal da ANAC. Ricardo, que bom te ver vivo, disse Maurício com um sorriso forçado.
Soube do acidente com seu avião. Que coisa terrível. Ricardo manteve a expressão neutra, seguindo as instruções do delegado. Foi mais do que um acidente, Maurício. Foi sabotagem. Maurício trocou um rápido olhar com Kleber. Sabotagem? Como assim? Encontrei provas de alterações no combustível e descobri que você teve acesso aos hangares na noite anterior à explosão. A postura do ex-diretor técnico mudou completamente. O sorriso falso desapareceu, dando lugar a uma expressão calculista e fria. Ricardo, você sempre foi tão ingênuo. Acreditava em tudo que te diziam, nunca questionava nada. Eu confiei em você por anos, que você me traiu da pior forma possível. Maurício caminhou lentamente ao redor de Ricardo, como um predador avaliando sua presa. Traí? Eu salvei sua empresa da falência, todos aqueles contratos vantajosos, toda aquela economia em peças de reposição. Você vivia em um paraíso de ignorância. Economia que colocou vidas em risco, peças falsas que poderiam causar acidentes. Kleber finalmente falou. Senhor Almeida, acidentes acontecem na aviação. O importante é que nunca houve investigações que prejudicassem sua empresa, porque vocês subornavam os fiscais para aprovar aviões que não deveriam voar. Maurício parou bem em frente a Ricardo. Vamos parar de fingir, Ricardo. Eu sei que você descobriu muito mais do que admite. A questão é, o que você quer em troca do seu silêncio? Ricardo respirou fundo e seguiu o roteiro combinado. Quero sociedade na empresa. 50% dos lucros futuros em troca de eu esquecer tudo que descobri. Maurício riu sarcasticamente. Você realmente acha que vou aceitar ser chantageado por você? Não é chantagem, é uma proposta de negócios. O ex-diretor se aproximou perigosamente. Ricardo, há 2 semanas você deveria ter morrido naquele avião. Foi um erro deixar uma pirralha de rua estragar nossos planos. Então você admite que tentou me matar? Eu não tentei. Vou tentar de novo, só que desta vez não haverá testemunhas inconvenientes. Maurício fez um sinal para Kleber, que sacou uma arma do paletó. Ricardo sentiu o coração martelar, mas sabia que precisava manter a conversa para dar tempo à polícia de agir. Maurício, se você me matar agora, nunca conseguirá controlar a empresa. Há muita gente envolvida na investigação. Exatamente por isso você precisa desaparecer. Sua morte vai encerrar todas as investigações e sua empresa será rapidamente vendida para nossos parceiros internacionais. Que parceiros? Um cartel colombiano, interessado em usar a estrutura da sua empresa para transportar produtos especiais. Ricardo sentiu náuseas ao perceber que sua empresa quase se tornara uma ferramenta para o narcotráfico internacional. Foi nesse momento que ouviu o som inconfundível de sirenes se aproximando. Kleber ergueu a arma em direção a Ricardo, mas antes que pudesse atirar, as portas do galpão foram arrombadas simultaneamente por equipes da Polícia Federal. Polícia, larguem as armas! Mãos para o alto! O tiroteio durou apenas alguns segundos. Kleber tentou resistir e foi atingido na perna pelos policiais. Maurício tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptado por outra equipe que já o esperava do lado de fora. Ricardo foi rapidamente retirado do local pelos agentes, ileso, mas profundamente abalado pela experiência. Toda a conversa havia sido gravada, fornecendo provas irrefutáveis dos crimes cometidos. No hospital, para onde Kleber foi levado para tratar o ferimento na perna, o delegado Lima informou a Ricardo sobre o resultado da operação. Temos provas suficientes para indiciar não apenas Maurício e Kleber, mas toda a rede de corrupção. O esquema envolvia pelo menos 5 empresas do setor aéreo e 10 fiscais do governo. E os contratos internacionais que eles mencionaram, já alertamos a Interpol. O cartel colombiano que planejava usar sua empresa está sendo investigado por tráfico internacional de drogas. Ricardo sentiu-se enjoado ao perceber o quão perto esteve de se tornar, involuntariamente, parte de uma operação criminosa de dimensões internacionais. Delegado, o que acontece agora com a minha empresa? Haverá uma investigação completa, mas como o senhor colaborou ativamente com a justiça e foi uma vítima da fraude, não haverá acusações contra o senhor pessoalmente. Mesmo assim, Ricardo sabia que sua empresa nunca mais seria a mesma. A confiança do mercado havia sido abalada e seria preciso reconstruir tudo do zero.
Naquela noite, ele foi visitar Ana e Beatriz na casa de Dona Ana. As duas assistiam à televisão, acompanhando as notícias sobre a prisão de Maurício e o desmantelamento da rede de corrupção. Seu Ricardo, exclamou Beatriz ao vê-lo entrar. Eu vi na TV que prenderam o homem careca que eu vi no aeroporto. É verdade, Bia. Graças à sua coragem conseguimos parar pessoas muito perigosas. Ana se levantou para cumprimentá-lo. Senhor Almeida, não sei como te agradecer. Você arriscou sua vida para nos ajudar. Ricardo sentou-se ao lado delas no sofá simples. Na verdade, foram vocês duas que me ajudaram. Me ajudaram a descobrir a verdade sobre minha própria empresa. Nossa, e o que vai acontecer com a empresa agora? Perguntou Ana. Ricardo suspirou profundamente. Sinceramente, não sei. Talvez seja melhor assim. Talvez seja a hora de recomeçar do jeito certo. Beatriz olhou para ele com curiosidade infantil. Seu Ricardo, o senhor vai ficar triste se perder todo o seu dinheiro? Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Sabe, Bia, eu descobri que existem coisas muito mais importantes do que dinheiro, como ter pessoas que realmente se importam com você. Ana e Dona Ana trocaram olhares de compreensão. Ricardo estava começando a entender lições que o dinheiro e o poder nunca lhe haviam ensinado. 6 meses após a prisão de Maurício Bastos, Ricardo estava irreconhecível. Sentado em uma cadeira de plástico no pequeno colégio de bairro no Capão Redondo, ele assistia Beatriz apresentar seu trabalho de ciências sobre a importância da segurança na aviação. A menina, agora com os cabelos bem cuidados e um uniforme escolar limpo, falava com propriedade sobre motores de avião e sistemas de segurança. A vida de Ricardo havia mudado drasticamente. Após meses de investigações, auditorias e processos judiciais, ele decidiu vender o que restou de sua companhia aérea. O escândalo de corrupção havia destruído sua reputação no setor, mas também o havia libertado de uma vida que ele agora percebia ter sido vazia e sem um propósito real. Com o dinheiro da venda, ele criou o Instituto Ana Silva de Segurança Aérea, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fiscalizar a indústria da aviação e proteger denunciantes. Ana havia se tornado a diretora técnica do Instituto, podendo finalmente usar seu conhecimento para o bem comum. Ricardo agora morava em um apartamento simples de 2 quartos, no mesmo bairro de Beatriz e Ana. Havia trocado os ternos italianos por camisas polo e calças jeans, a BMW por um carro popular e os restaurantes 5 estrelas pelas refeições caseiras de Dona Ana. Meus amigos, dizia Beatriz no palco improvisado da escola, é muito importante que as pessoas contem a verdade sobre problemas de segurança. Minha mãe sempre me ensinou que salvar vidas é mais importante do que ganhar dinheiro. Na plateia, composta por pais e avós da comunidade, Ricardo sorria discretamente. Beatriz não mencionava sua história diretamente, mas suas palavras carregavam o peso da experiência vivida. Quando terminamos nossa apresentação, devemos sempre pensar: fizemos o nosso melhor para proteger as pessoas, continuou a menina, segurando um modelo de avião feito de papelão. Após as apresentações, Ricardo se aproximou do palco para parabenizar Beatriz. Parabéns, professora. Sua apresentação foi melhor do que muitas palestras que já ouvi em conferências internacionais. Beatriz riu, ainda um pouco tímida com elogios. Seu Ricardo, a Marina disse que a minha história vai virar um livro. É verdade? É verdade. Marina está terminando de escrever sobre tudo o que aconteceu. Sua coragem vai inspirar muita gente. Ana se aproximou, carregando uma pequena placa de honra ao mérito que Beatriz havia ganhado pelo trabalho. Ricardo, não sei como te agradecer por tudo que fez por nós. Ana, vocês duas salvaram minha vida, literal e figurativamente. Como assim figurativamente? Ricardo olhou ao redor, para a escola simples. Observou as crianças brincando no pátio de terra. Os murais coloridos feitos à mão, a alegria genuína no rosto das pessoas simples, que agora faziam parte de sua vida. Antes de conhecer vocês, eu vivia em uma gaiola de ouro. Tinha muito dinheiro, mas não tinha uma vida de verdade. Não tinha pessoas que realmente se importassem comigo. Dona Ana, que havia se aproximado do grupo, interveio na conversa com sua sabedoria natural. Seu Ricardo, dinheiro é como tempero na comida. Um pouco dá sabor, mas muito estraga tudo. Ricardo riu genuinamente.
Dona Ana sempre tinha essas comparações que explicavam a vida melhor do que qualquer livro de filosofia que ele já havia lido. Naquela tarde, eles caminhavam juntos pelas ruas do bairro. Ricardo agora conhecia cada família, cada história, cada luta diária das pessoas que viviam ali. Ele havia se tornado uma presença constante, ajudando com material escolar, organizando oficinas de capacitação profissional, simplesmente estando presente quando alguém precisava. "Seu Ricardo, posso perguntar uma coisa?", disse Beatriz, enquanto chutava uma pedrinha no caminho. "Claro, pode perguntar o que quiser. O senhor sente falta da vida que tinha antes, dos aviões, do dinheiro, das viagens?" Ricardo parou e se ajoelhou na altura dos olhos da menina, como havia feito no primeiro dia em que conversaram seriamente. "Sabe, Bia, eu achava que aquelas coisas me faziam feliz, mas descobri que estava confundindo prazer com felicidade. Qual a diferença? Prazer é quando você compra algo caro ou viaja para um lugar bonito. Dura pouco tempo e depois você precisa comprar outra coisa ou viajar para outro lugar. Felicidade é quando você acorda de manhã e sabe que tem pessoas que realmente se importam com você. E o senhor é feliz agora?" Ricardo olhou ao redor. Viu Ana conversando animadamente com outras mães sobre os próximos projetos do instituto, Dona Ana organizando as crianças para um lanche comunitário, os vizinhos o cumprimentando com sorrisos genuínos. "Eu sou mais feliz do que jamais fui, Bia. Meu nome de verdade é Beatriz Silva Santos. Pode me chamar só de Bia, como meus amigos fazem." Ricardo sorriu. "Então posso me considerar seu amigo?" "Claro que pode." "Mas posso te pedir uma coisa também?" "Sim. Se eu precisar de um pai de aluguel para alguma festa da escola ou reunião de pais, o senhor pode ser." Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A pergunta simples de uma criança havia tocado uma parte de seu coração que ele nem sabia que existia. "Será uma honra, Bia." Naquela noite, Ricardo jantou na casa de Ana e Beatriz como fazia 3 vezes por semana. Era uma rotina que havia se estabelecido naturalmente, sem convites formais ou obrigações. Apenas acontecia como as melhores coisas da vida. Durante a refeição, Ana comentou sobre o progresso do instituto. "Seu Ricardo, recebemos 5 novas denúncias esta semana. Pilotos relatando pressão para voar com aeronaves em condições inadequadas. Técnicos sendo forçados a aprovar manutenções superficiais. É um trabalho importante. Quantas vidas podemos salvar impedindo que outros Maurícios operem por aí? Marina vai publicar a matéria completa sobre nosso caso na próxima semana. Isso deve encorajar mais gente a denunciar irregularidades." Beatriz, que fazia a lição de casa na mesa de jantar, ergueu os olhos do livro. "Mãe, quando eu crescer também quero trabalhar no instituto, para ajudar as pessoas como vocês nos ajudaram." Ana acariciou os cabelos da filha com ternura. "E quando você crescer, o instituto será ainda maior e mais importante." Ricardo observava a cena com o coração aquecido. Aquela mesa simples, com pratos diferentes e comida caseira, valia mais do que todos os jantares em restaurantes 5 estrelas que ele havia frequentado em sua vida. Após o jantar, ele ajudou Beatriz com a lição de matemática, enquanto Ana organizava documentos do instituto. A rotina doméstica, que antes lhe pareceria entediante, agora se tornara preciosa. "Seu Ricardo, na festa junina da escola vai ter dança de quadrilha dos pais com os filhos. O senhor dança comigo?" Ricardo riu, imaginando-se vestido de caipira dançando em uma festa de escola pública. "Claro, Bia, mas você vai ter que me ensinar os passos. Faz muito tempo que não danço quadrilha." "Minha mãe pode te ensinar. Ela dança muito bem." Ana riu da conversa dos dois. "Ricardo, acho que você não sabe no que está se metendo. A quadrilha da escola é um assunto sério aqui no bairro. Estou pronto para qualquer desafio." Mais tarde, com Beatriz já dormindo, Ricardo e Ana conversavam na pequena varanda, observando o movimento noturno do bairro. "Ana, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você não sente raiva de mim por tudo o que aconteceu, por eu ter sido tão negligente com minha própria empresa?" Ana ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. "No início, sim. Quando estava em cativeiro, pensava muito em como você havia ignorado meus relatórios, como havia confiado nas pessoas erradas. Mas depois entendi que você também foi uma vítima.
Como assim? Maurício te manipulou por anos. Você confiava nele, e ele usou essa confiança para te prejudicar. De certa forma, todos somos vítimas de pessoas desonestas. Mesmo assim, eu deveria ter sido mais atento. Ricardo, o importante não é o que você fez no passado, mas o que está fazendo agora. Quantos empresários ricos estariam dispostos a abrir mão de tudo para ajudar uma ex-funcionária e sua filha? Eu não fiz isso por bondade. Fiz porque descobri que vocês são mais importantes para mim do que qualquer negócio. Ana sorriu. É exatamente por isso que a Beatriz te vê como uma figura paterna. Você está verdadeiramente presente na vida dela. 3 meses depois, na festa junina da escola, Ricardo dançava quadrilha vestindo uma camisa xadrez e um chapéu de palha, girando com Beatriz, que usava um vestido de chita colorido feito por Dona Ana. Toda a comunidade aplaudia e ele se sentia mais realizado do que em qualquer evento social sofisticado que já havia frequentado. Durante a dança, ele observou Marina tirando fotos para o livro que estava escrevendo. O delegado Lima também estava presente com sua família, celebrando o sucesso da operação que desmantelou uma das maiores redes de corrupção da aviação brasileira. Quando a música parou, Beatriz o abraçou com força. Seu Ricardo, obrigada por ser meu pai de aluguel hoje. Ricardo a pegou no colo, girando-a no ar enquanto ela ria alto. Bia, eu não sou seu pai de aluguel. Eu sou seu amigo para sempre. A menina o olhou nos olhos com seriedade infantil. Amigo para sempre, mesmo quando eu ficar bem velhinha. Amigo para sempre, eu prometo. Naquela noite, de volta ao seu apartamento simples, Ricardo sentou-se na varanda, observando as estrelas. Pensou em como sua vida havia dado uma reviravolta completa. Havia perdido milhões de reais, uma empresa internacional, status social e poder. Em troca, havia ganhado uma família, um propósito real e uma paz interior que nenhum dinheiro poderia comprar. O telefone tocou. Era uma ligação internacional de um antigo cliente americano, oferecendo sociedade em um novo empreendimento de aviação. Obrigado pela oferta, mas não estou mais interessado. Encontrei algo muito mais importante para fazer com a minha vida. Ele desligou e continuou a observar as estrelas. No apartamento ao lado, ouviu a voz de Ana cantando baixo para fazer Beatriz dormir. Uma canção simples que valia mais do que toda a música clássica que ele costumava ouvir em concertos caríssimos. Ricardo Almeida havia aprendido a voar de verdade. Não nos céus com jatos particulares, mas na vida real com os pés no chão e o coração nas nuvens, e descobriu que esse era o único voo que realmente importava. Uma brisa suave moveu as cortinas da janela, trazendo o cheiro de jantar caseiro e o som de crianças brincando no pátio. Ele sorriu, fechou os olhos e, pela primeira vez na vida, sentiu-se verdadeiramente em casa. A menina que um dia correu desesperada para salvá-lo de uma explosão, acabou salvando muito mais do que sua vida. Ela havia salvo sua alma. Caros ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Ana e Beatriz tenha tocado vocês profundamente. Este conto sobre recomeços, família encontrada e a verdadeira riqueza da vida, nos ensina que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Para continuar esta jornada emocionante conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram os laços humanos mais preciosos. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história te emocionou tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade e a beleza da experiência humana. Não perca nosso próximo conteúdo e nos conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou.